Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos trazer informações muito importantes sobre o julgamento do tema 1124 no Superior Tribunal de Justiça, que pode representar o fim dos atrasados para os aposentados. Mas será que realmente o resultado deste julgamento vai representar o fim do retroativo? Eu vou trazer uma opinião aqui um pouco diferente da que você provavelmente já viu aqui na internet, nas redes sociais, muitos canais aí fazendo um verdadeiro rebuliço sobre o julgamento do tema 1124 e a minha visão jurídica, né, com base na minha experiência profissional, é um pouquinho diferente. Nós vamos aqui analisar as propostas, né, da ministra Maria Tereza, que por sinal foi indicada por Luiz Inácio Lula da Silva, ponto a ponto. Né, e eu vou explicar para você de uma forma muito simples, tanto para aposentados, trabalhadores, eventualmente alguns advogados que assistam aqui o canal, e eu vou indicar, inclusive, soluções. Porque o objetivo deste julgamento, a gente precisa já deixar claro, é diminuir o volume de RPVs e precatórios. RPV, requisição de pequeno valor alimentar, e precatório, né, quando a condenação do INSS ultrapassa o valor de 60 salários mínimos. O governo quer diminuir esta conta, custe o que custar. Então, o resultado deste julgamento, apesar do pedido de vistas do ministro Paulo Sérgio, que, olha só, foi indicado por Jair Bolsonaro, nós temos uma ministra indicada por Lula, né, que propõe corte de direitos sociais, né, e o ministro que pediu vistas foi indicado por Jair Bolsonaro. Quem diria que isso iria acontecer? Mas, enfim, vamos aqui ouvir rapidamente a proposta dela. Olha só. A tese por mim sugerida é: superada a ausência do interesse de agir, o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente será a data da citação, caso o direito tenha sido comprovado por a. documento não juntado ao processo administrativo, b. testemunha não apresentada em justificação administrativa designada para tanto, c. prova pericial após ausência de apresentação da pessoa ou coisa a ser periciada, ou qualquer forma de falta de colaboração com a perícia administrativa. D. Outra prova qualquer quando incumbia a pessoa interessada a fazê-lo, sem ônus excessivo, e foi conferida a devida oportunidade no processo administrativo. Pronto, pessoal. Vamos aqui analisar cada um dos pontos, né, que a ministra trouxe. Primeiro ponto. O que ela fala? Superada a ausência do interesse de agir. Doutor, o que isso significa? Olha só. Quando você propõe uma ação judicial, a primeira coisa que o INSS vai alegar é a falta de interesse de agir. O que isso significa aqui neste julgamento? Se você, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, ou trabalhador, fez o requerimento administrativo do seu benefício e não juntou um documento, pode ser que o juiz da causa, por você não ter juntado este documento no processo administrativo, mate o processo ali já no início. Né? Ele diga o seguinte: olha, não existe interesse de agir, porque você deveria ter juntado uma prova essencial no seu pedido administrativo e você não fez. Então aqui a gente não vai poder nem dar sequência ao seu processo. É isso que é o interesse de agir. Então, olha só, superada a ausência do interesse de agir. Então, o juiz vai analisar os documentos, certo? Que você anexou inicialmente ali na ação judicial e ele vai verificar se existe ou não interesse de agir. Caso ele entenda que a documentação está ok, ele vai dar seguimento ao processo, ok? Tudo ali certinho, vai mandar citar o INSS. Se ele entender que não existe um interesse de agir, ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito. O que isso significa? Ele não vai analisar a fundo a questão, o mérito da questão. Ele não vai dar uma decisão sobre o mérito. Ele simplesmente vai extinguir o processo, ok? Isso daqui é muito perigoso, pessoal. Talvez, assim, a pior coisa, né, esteja aqui no início, nessa questão de você superar ou não o interesse de agir, ok? Porque se você não juntar bons documentos, o juiz pode matar o seu processo já na origem da ação. Ele não vai dar nem sequência, tá bom? Então vamos lá. Então a ministra fala que superada essa questão,
da ausência de interesse de agir, os efeitos financeiros, ou seja, o pagamento, né, dos atrasados, das parcelas retroativas. Os efeitos financeiros vão ser da data de citação do INSS, quando o juiz manda o INSS responder à ação e o INSS efetivamente toma ciência. Então, o juiz dá um comando judicial, né, manda citar. E aí, o INSS, em determinado dia, tomou ciência. Então, vai ser no dia que ele toma ciência. Não vai ser nem no dia que o juiz manda. Ok? Que fique claro. Estou falando aqui, pessoal, sem juridiquês, para que você entenda. Tá certo? Primeira possibilidade. Caso o direito tenha sido comprovado por documento não juntado ao processo administrativo. Então, você fez um pedido, digamos ali, de aposentadoria, certo? Juntou uma documentação lá no seu pedido administrativo. O INSS negou. E aí você juntou a mesma documentação do processo administrativo e incluiu novos documentos, certo? E aí o juiz julgou o seu processo procedente na ação judicial por conta dos novos documentos que você juntou. Então, neste caso, os efeitos financeiros vão passar a contar da data de citação do INSS, porque o juiz decidiu a questão por conta dos novos documentos. É como se você tivesse que ter juntado toda a documentação já no pedido administrativo, só que você juntou parte lá e novos documentos que foram essenciais, decisivos para você vencer a ação judicial, você, infelizmente, né, não juntou anteriormente. Aí sim, há a proposição, né, da ministra de que os efeitos financeiros passem a valer da data da citação. Segunda hipótese, testemunha não apresentada em justificação administrativa designada. Doutor, o que é justificação administrativa? Pessoal, é o seguinte, quando você faz o pedido do seu benefício no INSS, tem uma opção para você selecionar, né, pedido de justificação administrativa, lá no site do meu INSS, site ou aplicativo, ou também, caso você esteja acompanhado por um profissional, né, o seu advogado, advogada, pode fazer uma petição já solicitando, requerendo a justificação administrativa. Isso é muito comum para benefícios rurais, né, aposentadoria rural, auxílio-doença, né, auxílio por incapacidade rural, porque tem segurados, né, que não possuem farta documentação. Então, muitas vezes, a prova testemunhal é importante, né, é essencial, é decisivo. Então, é direito do segurado requerer a justificação administrativa, só que o que acontece? O INSS não marca. Mesmo havendo pedido, o INSS simplesmente não marca. É raro, pessoal. Em tantos anos advogando, eu acho que somente uma justificação administrativa foi realizada em um dos meus pedidos. Por quê? Quando você solicita essa justificação administrativa, prepostos do INSS, né, precisam ou receber a testemunha na própria agência do INSS, fazer uma entrevista, fazer as perguntas, né, que achar pertinentes, ou eles se deslocam. Eu tive um único caso, né, em que prepostos do INSS foram até uma roça, né, coletar informações para tentar identificar se aquela trabalhadora, né, aquela era minha cliente, na oportunidade, tinha direito ao benefício da aposentadoria rural. Então é isso que é uma justificação administrativa. É o INSS entrar em contato com testemunhas. Agora, em 99,9% dos casos, mesmo havendo pedido, o INSS simplesmente não marca. Então, assim, a ministra aqui, Maria Tereza, infelizmente, eu acho que eles não têm o conhecimento, né, da prática de como funciona o INSS na vida real, certo? É como se eles estão falando como se o INSS marcasse, designasse muita justificação administrativa e as testemunhas não fossem. É justamente o inverso. Prova pericial após ausência de apresentação da pessoa ou coisa a ser periciada. Novamente, essa proposição aqui ficou muito aberta, né? Isso daqui, pouca ou nenhuma efetividade vai ter. Por quê? Quando você entra com um pedido administrativo e há a designação da perícia e a pessoa não vai, o INSS já indefere. O INSS não passa por cima, a pessoa não foi para a perícia,
mas aqui eu vou conceder o benefício, né, e depois, enfim, isso não acontece, pessoal. Nem na via administrativa e nem na via judicial. Marcou a perícia, não compareceu, acabou. Né, o processo morre ali. Então, prova pericial após a ausência da apresentação da pessoa ou coisa a ser periciada. Se você não for para uma perícia administrativa, seu benefício vai ser negado e a única opção é você esperar um tempo e entrar com um novo pedido administrativo. Então, essa proposição aqui, ser pouca ou nenhuma efetividade, vai ter para mexer com a questão dos atrasados. Agora aqui tem um perigo. Olha só, outro documento qualquer, quando cabia ao segurado apresentar o documento sem ônus excessivo e lhe foi conferida a oportunidade no processo administrativo. O que ela está dizendo? É que o juiz da causa utilizou qualquer outro documento, certo, como fundamento para a sentença de procedência, para te conceder o seu benefício. E você teria a obrigação de apresentar no processo administrativo. É parecido com a primeira proposição, só que tem um detalhe aqui. O INSS, a rigor, se faltar algum documento, ele é obrigado, não é uma opção. O INSS é obrigado a abrir uma exigência. Dentro do sistema, do meu INSS, site ou aplicativo, quando você dá entrada no requerimento, né, e a documentação não está completa, o servidor, né, ele é obrigado a abrir um prazo para você complementar a documentação. E ele precisa indicar qual o documento ou quais os documentos você precisa anexar, certo? O que o INSS faz em 90% dos casos? Não abre exigência. Simplesmente não abre exigência. Né? É obrigado a fazer isso. Não faz, já indefere de cara. Então, assim, mais uma proposição em que os ministros, né, do STJ parecem que não estão ali muito antenados, não sabem muito como que funciona processo administrativo no INSS. E muitas vezes, quando os poucos servidores abrem a exigência, não indicam qual é a documentação. Então, eles se aproveitam, né, principalmente quando a pessoa dá entrada sem advogado, da falta de conhecimento, né, de quem está pedindo ali o benefício, eles simplesmente abrem ali a exigência, não dizem o porquê, qual o documento que tem que anexar, né, o segurado muitas vezes nem recebe a notificação, não sabe nem que tem a exigência, né, e o benefício, posteriormente, é indeferido. Então, assim, são proposições que elas podem facilmente ser contornadas por profissionais com experiência, né, que sabem como funciona a dinâmica do INSS. Por exemplo, vamos voltar aqui, agora eu vou propor as soluções. Né? Caso o direito tenha sido comprovado por documento não juntado ao processo administrativo. O advogado pegou o processo, né, de um potencial cliente, processo administrativo, analisou, né, que existe um documento, né, que não foi juntado, ele tem duas opções. Ou ele tenta comprovar judicialmente o direito do cliente sem utilizar este documento, né, ele vai somente com a documentação que foi utilizada, né, e ele tenta vencer a ação dessa forma, ou caso ele identifique que, poxa, um documento não juntado é essencial e o benefício só vai ser concedido com base neste documento, ele pode fazer um recurso administrativo no INSS, certo? Se ainda houver a possibilidade de recorrer administrativamente, ou ele pode fazer um novo requerimento com a documentação completa e tentar vencer, né, a concessão, ter a concessão do benefício em âmbito administrativo. Nós também temos pagamento de atrasados administrativamente. Então, por que os advogados estão fazendo tanto escarcéu, tanto rebuliço com o tema 1124? Claro que em determinadas situações pode ser, né, uma aposentadoria, né, que foi pedida aí há 5 anos. Infelizmente, né, o mais recomendado é você tentar vencer judicialmente, né, com as ferramentas que eventualmente você tiver. Mas existem opções. Essa aqui, testemunha não apresentada em justificação administrativa designada. Pessoal, isso aqui é tão difícil de acontecer, né, porque o INSS, a rigor, não marca justificação administrativa. E se for o caso, se você pegar um processo administrativo, né, em que houve, né, um milagre, e o INSS designou a justificação administrativa, e a testemunha não foi, né, o mais recomendado aqui é você administrativamente fazer um novo pedido. Né, não ir direto para o judicial, porque você sabe que lá, judicialmente, neste caso, não vai ter o pagamento.
Então, você insiste um pouco mais no âmbito administrativo. Eu vou pular a C, porque simplesmente isso daqui, para mim, nem se aplica. É D, outro documento qualquer que cabia ao segurado. Ao seguro não, tá? Tem um erro aqui, pessoal, mas vai lá. Ao segurado apresentar o documento sem ônus excessivo e lhe foi conferida a oportunidade no processo administrativo. O que acontece aqui? Com certeza absoluta, você vai ter que provar judicialmente que não foi aberta a exigência. O servidor do INSS não abriu exigência. Então, não foi dada oportunidade para o segurado apresentar uma documentação essencial. Então, você vai provar isso judicialmente. E aí, os efeitos financeiros vão passar a contar não da data de citação do INSS, mas sim da data do requerimento administrativo. Então, assim, tudo que a excelentíssima ministra aqui está propondo, a gente tem que pegar e utilizar contra eles, né, com as ferramentas jurídicas que nós temos. Basta que você estude o caso, não dê entrada com pressa em ação judicial. Não é assim que se faz. Direito previdenciário não tem que ter pressa. Né? Paciência, estratégia, análise documental, certo? Para você ver qual é o melhor caminho. É melhor fazer um recurso administrativo? É melhor fazer um novo pedido administrativo? Ou é melhor tentar provar o direito com a documentação que o segurado entrou administrativamente? Mesmo diante de provas novas, você consegue vencer essa ação desta maneira? Opa, aconteceu um milagre aqui. Houve a designação de justificação administrativa, só que a testemunha não foi. Qual é o melhor? Fazer um novo pedido? Pedir uma nova justificação administrativa? Então, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, não vejo motivos para tanto alarde. Não é o fim dos atrasados, não é o fim do retroativo, até porque atrasados são pagos também em âmbito administrativo e o INSS paga de uma vez só. Pessoal, não é por RPV, não é por precatório. Se você dá entrada em um processo administrativo e vai até o final e você vence, né? Ah, doutor, mas passaram 3 anos, 4 anos, 5 anos. Se você vencer administrativamente, o INSS vai pagar de uma vez só. Então, fiquem tranquilos, vamos acompanhar o resultado do julgamento do tema 1124. Está com pedido de vistas, certo? Mas, de maneira alguma, na minha opinião, na minha visão, isso não significa o fim do retroativo dos atrasados. Tá bom? Vou te fazer um convite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu joinha. Compartilhe este vídeo, pessoal, porque não há nenhum motivo para pânico. Os bons advogados precisam utilizar uma estratégia que seja eficiente para cada caso. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Fui!